Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estou arrumando aqui a parte tecnológica, recebendo vocês. Vocês me escutam bem? Vocês me escutam bem? Me manda um chat ali se vocês estão me escutando bem. Então, para quem está abrindo a gravação, pode passar um pouquinho para frente, que a gente está só arrumando aqui o áudio e o som. Ouvindo bem? Ai, obrigado. Então, sejam bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui nesta tarde compartilhando com vocês uma ferramenta que fez assim muita diferença na minha vida, uma ferramenta que, nossa, quando eu me conheci, eu me reconheci através dessa ferramenta, me trouxe muita gratidão, assim, de entender um pouco mais do porquê eu tinha alguns funcionamentos, de porquê algumas necessidades eram tão vitais e eram tão importantes para mim. E dentro desse processo, dessa jornada, eu acabei super jovem ainda, voltando da faculdade, trabalhando já com diversos grupos de mulheres. Então eu vi o despertar de diversas deusas, esses 14 anos de consultório também, assim, o que funciona, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar, quais são os maiores desafios de cada uma. Então, vocês vão ver muito hoje aqui da minha prática profissional, da minha experiência de reconhecer e ajudar essas deusas a se reconhecerem. Então, com muito carinho e gratidão, peço licença ao ser interno de cada uma de vocês que está aqui comigo hoje. Agradeço acho que pela vulnerabilidade ou pela escolha de estar nesse processo, né? Então, o ano passado eu tive esse mesmo grupo 2 vezes online, e cada vez que eu entro com esses grupos de mulheres a respeito desse tema específico das deusas, sempre é muito valioso. Então, que vocês possam receber aí uma parte desse conhecimento que nutra a vida de vocês também. Então, acho que já chegou todo mundo que se comprometeu de entrar no horário, o resto do pessoal está vendo a gravação. Vamos dar início, então, ao nosso treinamento. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que são arquétipos, né? Arquétipos são estruturas, são padrões de comportamento que são meio automáticos. Eles são automáticos, eles são inconscientes, eles são impulsos que, se nós não trazemos eles à luz do autoconhecimento, à luz da percepção de como eles funcionam, nós ficamos reféns desse padrão de automático, né? Enfim, vocês vão perceber no decorrer. Então, o que são arquétipos? Nada mais são do que padrões, que não são opcionais. Então, às vezes as pessoas vêm e falam, eu quero ser tal Deus, eu quero... Não, gente, a gente pode desenvolver habilidades e competências de uma deusa que a gente admira, ou de virtudes e qualidades dessa deusa, mas se não é a nossa natureza, não vai vir naturalmente, né? O que vem dentro do arquétipo vem naturalmente. E o que é importante dentro desse que é natural? A gente não precisa rejeitar a nossa deusa, a gente precisa identificar e fazer as pazes com ela. Porque, como diz Jung, né, os arquétipos vêm, essa linha que eu trabalho vem de uma psiquiatra junguiana chamada Jane Shinoda Bolen, que escreveu um livro comparando as mulheres às deusas gregas. Então, dentro desse espaço, desse estudo que ela fez, ela começou também a acompanhar diversas mulheres, e ela foi muito feliz. O livro dela é maravilhoso, né? Já indiquei para vocês, da editora Paulus, vale a pena ter o livro assim de cabeceira. A ideia é justamente ajudar as mulheres a identificarem os seus padrões que ela associou à mitologia. Eu não vou me ater muito à mitologia aqui, porque não é o nosso principal objetivo, né? Não é a mitologia em si,
mas sim o autoconhecimento e descobrir quem é você, como você funciona, por que que você funciona dessa maneira e como transformar a tua luz em sombra, a tua sombra em luz, ou seja, como transformar as tuas debilidades, trazer elas do inconsciente para a consciência. Então, isso vem da linha da psicologia junguiana. Eu fiz um curso de extensão durante a minha graduação de psicologia junguiana, e foi onde eu entrei em contato com esse universo. E claro, né, depois disso eu trabalhei muito com as deusas. Então, os arquétipos nada mais são do que impulsos inconscientes, que se nós não tomamos consciência, a gente nem se dá conta, e aquilo é uma verdade para nós, e nós acabamos atuando de forma inconsciente. Ô, Jamie, mas depois que eu conhecer a minha deusa, depois que eu conhecer o meu padrão de funcionamento, o que isso muda na minha vida? Nessa minha trajetória, eu tenho percebido que a gente faz as pazes com esse nosso padrão, então nós deixamos de ser reféns desses padrões de comportamento e passamos a ter clareza dessas necessidades, passamos a ter mais percepção sobre o que faz sentido ou não. Existe deusa boa, deusa ruim? Não. Cada deusa vai ter a sua luz e a sua sombra. É como um signo, né? Às vezes, para quem gosta de signo, cada signo tem um potencial, não significa que está errado. Significa que é um padrão de comportamento que tem seus benefícios, mas que também tem um custo um pouco alto, né? Então, a ideia é justamente nós trazermos luz a esse comportamento inconsciente. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo. Aí, acho que fica melhor assim. Não, tá. Então, qualquer dúvida, a gente pode me mandar no bate-papo aqui. Deixa eu só arrumar o chat, que eu vi que tem mensagem. Era só para avisar que estava ouvindo bem. Beleza, então vamos lá. Então, a primeira deusa que a gente vai ver hoje, na verdade, são duas que são um pouco parecidas. Uma é como se fosse o excesso da outra, com umas visões um pouquinho diferentes. Então, a autora ela divide que são 3 deusas virgens no início do livro. Então, o que seriam as deusas virgens? São padrões de comportamento que não são direcionados na relação com o outro. O que seria a relação com o outro? São padrões de comportamento que o outro não faz parte da minha autorrealização. Então, por exemplo, se eu sou a deusa mãe, eu me realizo tendo filhos, então eu preciso do outro. Se eu sou a deusa Hera, que é a deusa do casamento, eu preciso de ter um marido ou de ter uma companheira para me realizar. Senão eu não me sinto validada. E essas deusas virgens, elas não precisam do outro. Inclusive, muitas vezes, como a gente vai ver a primeira deusa, ela até trata mal o outro, porque o outro não faz parte da sua busca, do seu impulso inconsciente de autorrealização. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Hoje nós vamos falar de Ártemis. Tem gente que chama de Ártemis, tem gente que chama de Artemis, tem uns que tem acento, tem uns que pronunciam sem acento, mas enfim. A Artemis ou Ártemis, ela é a deusa da caça, a deusa da lua, a irmã competidora. Então, para você que está aqui ao vivo, eu quero que você pense se você, desde a infância, tem um perfil de gostar de ser desafiada e de competição, de ser melhor, de gostar de objetivos, de metas. Então, quando nós falamos de Artemis e Atenas, são mulheres que têm um foco muito direcionado à autorrealização. A Artemis, ela é considerada, os romanos chamam ela de Diana, ela é a deusa da caça, então ela não é considerada uma deusa domesticada, ela é a deusa mais selvagem que tem. Então, se você colocar no Google, a imagem dela é bem interessante, ela tem uma túnica leve, assim, uma mulher bonita com um arco e uma flecha, porque ela é muito focada, muito objetiva, e ela está normalmente sentada em cima da lua e ela é uma caçadora, então ela é selvagem. Então, é uma característica já dentro da mitologia de uma mulher que saía para caçar, que aos 3 anos de idade pediu para o pai um arco e flecha para caçar, e saiu para caçar. Então, são mulheres que não são domesticadas, são mulheres que a gente vai ver mais para frente no mercado de trabalho, mas são mulheres que têm muito essa autonomia. Então,
às vezes, na sua vida, você vai ter um período da sua vida que você vai ativar uma deusa, que é a pergunta frequente em todos os grupos. Jamie, eu tenho mais de uma deusa? Sim, tem momentos da sua vida que o momento da sua vida vai fazer florescer essa deusa em específico. Por exemplo, se você está apaixonada, você vai desenvolver a Afrodite, que é a deusa da sedução, que é a deusa que é relacionada ao apaixonar-se. Se você, chegou mais uma aqui. Se você acaba de ser mãe, você vai desenvolver características da deusa mãe, da Deméter. Mas não significa que você é uma Deméter e não significa que você é uma Afrodite. Significa que neste momento você traz para a consciência características dessas deusas que não são o teu padrão natural, mas que você entra em contato com essas características. Então, quando nós falamos da Artemis, ela basicamente ela é essa caçadora, essa mulher selvagem, e a autora coloca como deusa da caça e da lua, competidora e irmã. A gente vai ver essas características mais para frente, o que significa, tá bom? Então, dentro da mitologia, o arquétipo, né, a personificação da Artemis, tem a ver com o espírito feminino independente. Então, o que eu gosto muito dentro desse processo é que você, além de se dar conta de qual é a sua deusa, você também pode se dar conta de qual deusa é a sua mãe, qual deusa é a sua irmã. E para que esse processo fique didático, eu te convido a já ir colocando rostos para essas deusas. Então, se você já tem dentro da sua família uma mulher que tem um espírito independente, que tem um espírito feminista, essa mulher provavelmente tem Artemis, ok? Então, é uma mulher que procura por seus próprios objetivos e num terreno de sua própria escolha. Então, é uma mulher que ela escolhe aonde ela quer ir, com quem ela quer ir, o que ela vai fazer. Ela é autônoma e independente. Como eu falei lá no início, ela é uma deusa virgem, ela não é voltada para as relações, ela é voltada para os seus objetivos, para o seu foco, para a sua meta, ela é una em si mesma, ela tem muita autonomia. Então, no sentido de integridade em si mesma, ela não precisa de marido e não precisa de filhos para se completar. Então, para quem aqui, eu vi que agora chegou profissional, para quem aqui atende mulheres ou faz algum processo terapêutico, a mulher que fala que não quer casar e não quer ter filho, ou ela é Atenas, ou ela é Artemis. Porque a realização dela não está na relação com o outro. A realização de uma Artemis e de uma Atenas está na realização dela, no foco dela, no objetivo dela, né? Hoje, se a gente pegar a nossa sociedade, as Artemis são bem vistas, mas algum tempo atrás, a mulher era criada para quê? Para casar, para ter filhos, ter uma vida hétero, uma coisa bem convencional. Hoje, não. Hoje em dia, muitas mulheres são Artemis e se sentem não julgadas por isso, se sentem valorizadas por isso, né? Mas se a gente fosse pegar um tempo atrás, uma mulher tipo Artemis era um bicho meio estranho, era uma mulher que queria trabalhar, que queria usar calça, que queria independência, não era uma mulher que queria ficar em casa cuidando dos filhos e do marido. Então, essa basicamente é a Artemis. E a Artemis, ela traz esse impulso da mulher que sabe cuidar de si mesma. É a mulher que não gosta de mimimi. Ela chega em consultório e normalmente eu atendo muitas Artemis, eu conheço várias Artemis, né? O Condor Branco desperta Artemis na gente, é impossível, não? Porque desperta autonomia, né? Então, as Artemis chegam em consulta, normalmente a queixa delas não tem a ver com os outros, mas tem a ver com essa busca incansável pela sua autorrealização profissional, pessoal, que normalmente não tem a ver com maridos e filhos. Então, ela é independente, ela é confiante e ela age por conta própria. O que quer dizer ela age por conta própria? Se a gente for pegar a deusa filha, ela precisa que a mãe, que é a Perséfone, já vão gravando os nomes aí, a deusa filha Perséfone, ela precisa que a mãe diga para ela, ou autorize, ela é deusa filha dependente da mãe. Então, a Artemis, ela não quer que ninguém diga para ela o que ela tem que fazer, onde ela tem que ir, ela não precisa da validação do outro para ir em busca do que ela quer. Então, ela é confiante, ela age por conta própria. Ela não precisa de um marido, ela não precisa, ela realmente, ela precisa dela. Ela não precisa de mais ninguém. Ô Jamie, mas a pessoa, existe Artemis pura? Em geral, a gente acaba desenvolvendo habilidades, tá, gente?
Então, você pode ser uma Artemis com Hera, ou seja, você é uma Artemis que quer se realizar, que tem a busca pela autorrealização, mas que você também gostaria de ter um relacionamento. Então, você tem Artemis com Hera, que é a deusa do casamento. Ah, desde sempre eu quis ter um marido, mas ele não era o meu foco principal. Meu foco principal sempre foi a autorrealização, mas eu não quero fazer essa autorrealização sozinha. Ou, às vezes, eu vejo Artemis que buscam a autorrealização, mas querem ter filhos. E aí fica, às vezes, nessa dualidade, porque parece que não combina esse espaço, porque tem um ser dependendo de mim. A gente já vai ver como que cada deusa funciona na maternidade, nas relações e tudo mais. Então, a sua identidade e senso de valor baseiam-se no que ela faz, e não em quem ela é casada ou de quem ela é filha. Ela realmente valida, se você tem Artemis, você se sente valiosa pelas suas conquistas, e não são conquistas emocionais, não tem a ver com relações nem com filhos, são conquistas pessoais, aonde você lutou, guerreou, desbravou. Então, são mulheres que gostam desse desafio, gostam de se sentir desafiada e buscam de forma sagaz a sua independência, ok? Então, o arquétipo de Artemis é da mulher que tem uma capacidade de se concentrar naquilo que é importante. Isso é uma fortaleza dela, que também já é uma debilidade que a gente vai ver adiante. Mas são mulheres que têm uma capacidade de um foco, sabe, mulher que você fala, nossa, como a fulana é focada, ela é decidida, ela é determinada. Essa aí é Artemis. Imagina uma mulher com uma flecha, né, gente? Tipo, é para lá que eu quero ir, é isso que me impulsiona. O arquétipo de Artemis, normalmente elas ficam imperturbáveis durante o seu trajeto, tanto pela necessidade dos outros, quanto pela competição dos outros. Então, dentro da mitologia, tem alguns espaços que a Artemis matou até a própria melhor amiga, porque ela tinha que vencer aquela prova. Então, às vezes, essa é a sombra de Artemis também, que a gente já vai começando a ver. Às vezes, ela está tão focada na meta, no objetivo, que ela não olha para o lado, ela só olha para o resultado. Então, se você que está aqui ou está vendo essa aula e você é uma pessoa que se considera uma mulher focada, às vezes você nem lembra, tipo, não é pessoal, mas você nem lembra de perguntar como que uma amiga tá, ou o que que ela tá, se ela precisa de algo, porque como ela é muito autossuficiente, ela acha que a pessoa se vira, ela se vira, ela não precisa de ninguém, ela precisa só dela mesma. Então, são pessoas, não é que essa pessoa seja egoísta, é aqui que é legal a gente conhecer a deusa que não é o nosso padrão, porque às vezes você se relaciona com uma mulher Artemis, né? Você pode ser amiga, você pode se relacionar no trabalho, e essa mulher parece que não tá nem aí para você, porque ela tá tão focada que ela não se preocupa com o resto dos colaboradores. Diferente, por exemplo, de uma deusa mãe, que é a Deméter, que vai trazer comida para todo mundo da equipe, que vai se preocupar se todo mundo da equipe está se sentindo bem. A Artemis, ela tá olhando para frente, ela não tá olhando para o lado. Então, essa característica dela de ser imperturbável, então, ou seja, não importa, ela é o tipo de mulher que, tu vai ser transferida do trabalho e ela tem que escolher entre o marido, a relação ou o trabalho, ela vai escolher o trabalho. Ela vai escolher a autorrealização. Ela vai deixar filho para trás, ela vai deixar marido para trás, porque ela está em busca daquilo, desse impulso de se autorrealizar, tá? Então, normalmente, ela tem uma competição, ela é competitiva e ela vai buscar essa autorrealização. Gente, se tiver qualquer dúvida, pode escrever, tá? Que eu desliguei os vídeos, porque depois vai subir no YouTube para vocês não aparecerem no vídeo. Então, uma característica que acho que hoje dá para a gente perceber muito é que as Artemis normalmente são feministas. Então, quando o autor fala que ela é uma irmã competidora e feminista, quando ela fala de irmã, é porque ela é uma mulher que ela defende as mulheres. Então, se desde pequena, dentro de você, você é uma mulher que defende as mulheres, que defende o poder da mulher, que gosta do poder da mulher, você provavelmente tem a Artemis ativada. A Artemis, ela é feminista, as Artemis roxas, assim, elas são tão feministas, mas não necessariamente elas são ativistas, tá? A autora fala que elas são ativistas. Na minha experiência profissional,
Nem todas são ativistas, eu atendo várias Artemis que não são ativistas, mas elas lutam pelo espaço do feminino e elas ajudam a outras mulheres a crescerem. Por isso que ela é considerada irmã. Então, se ela entra numa empresa e ela começa a alcançar o resultado e o objetivo dela, ela não vai puxar homens para apoiá-la, ela vai puxar mulheres. Ela compete muito com os homens. Ela quer mostrar para os homens que ela é uma igual. Então, a Artemis tem essa característica bem forte também. Observa aí nas suas relações. Por que vem isso? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Então, ela também, além disso, ela é a parteira, né? Um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu fui dar um mini curso desse das deusas lá em Rondônia, e tinha uma doula que ela já tinha tido, acho que 3 filhos. E ela chegou e falou assim, você sabia que a deusa do parto é Artemis? E eu falei, gente, sabe que eu nunca me ative a isso? E não é a deusa mãe, porque o parto é um momento selvagem. Parir é algo instintivo, animal. Você tem que alcançar essa meta, você dá toda a tua força. Uau! Então, a deusa do parto é Artemis. Então, aqui nesse grupo não tem, mas no outro tinha, né? As doulas, as enfermeiras obstetras, normalmente são Artemis. E elas gostam de ver essa mulher, elas apoiam essa mulher. Vamos pôr essa criança para fora. Então, ela tem essa característica bem de resgatar a força da mulher mesmo, de admirar a força da mulher e se sentir muito forte, muito decidida. São 2 deusas, tanto Artemis quanto Atenas têm bastante autoestima. Elas são muito focadas. Então, ela tem essa natureza não domesticada, então ela não é uma mulher doce, sensível, mimimi, ela até nem gosta, ela se irrita, ela não tem paciência com mulher burra. Eu tinha uma Artemis na minha família que ela dizia assim, não tem coisa que eu odeio mais no mundo que uma mulher burra. Homem burro eu já acho normal, mas mulher burra eu não aguento. Então, ela tem as Artemis têm esse impulso e essa força de querer acordar as mulheres, tipo, filha, tu não precisa de ninguém para ser feliz. Se você é uma das pessoas que fala essa frase do tipo, acorda para a vida, vai atrás do que você quer, você é uma Artemis. Então, ela tem essa natureza não domesticada. Normalmente, as Artemis são mochileira, as Artemis gostam de viajar pelo mundo sozinha, as Artemis gostam de fazer trilha, as Artemis, elas gostam também dessa relação com a natureza. Normalmente, uma Artemis, um dos exercícios que é legal para a gente ativar a Artemis é justamente explorar a natureza, ir para um lugar selvagem e fazer esse contato com essa mulher selvagem, né? Às vezes eu tenho visto no YouTube, no Instagram, enfim, nessas mídias, mulheres que trabalham com mulheres, às vezes fazendo fotos na natureza desnudas, fazendo atividades outdoor com mulheres para trazer esse lado instintivo e selvagem da mulher mais Artemis. Então, como que a gente ativa Artemis? Onde que ela aparece na nossa vida? Tipo, se você não é Artemis. Então, onde que é bem comum? Por exemplo, você é a deusa do casamento, né? Que é a Hera, desde a infância, vem do Disney, Príncipe Encantado, que salva a princesa. Você veio muito, talvez, com esse padrão de encontrar o amor da sua vida, né? E, de repente, você se separa. Quando você se separa, você se vê sozinha, ninguém é responsável por você, e aí você é obrigada a assumir a sua própria vida, né? Ou às vezes quando a sua mãe vai embora, porque aí você se vê sem mãe, sim, né? Se você é a deusa filha, e você precisa ativar a sua autonomia, sua independência. Então, esses períodos da vida, a gente acaba resgatando bem forte a Artemis, porque a gente não tem muita opção. Então, para quem não é Artemis, acaba viajando sozinha, né? Acabou de se separar, vai morar sozinha. Então, quando você, por exemplo, uma fase que a Artemis ama, é aquela coisa de sair de casa para estudar fora, né? A deusa do casamento adora sair de casa para ir casar. A deusa Artemis, ela gosta de sair de casa para morar sozinha, para ter a sua casa, para estudar, para desbravar outra cidade, fazer intercâmbio. Eu, esses tempos, estava atendendo no outro grupo, tem umas mulheres que se aposentaram e começaram a viajar pelo mundo, assim. Então, tudo ativando Artemis, porque elas começaram a desbravar, buscar o novo, desconhecido, falar outro idioma, estar em outro lugar. Então, isso já é um exercício também, se tu quer resgatar Artemis. Deixa eu ver o que mais. Normalmente, na infância, né, se você é uma pessoa que gostou sempre de esportes, de competição e de apoiar, assim, as outras mulheres, vamos, você consegue. Esse perfil de guerreira, assim,
às vezes arte marcial, às vezes tudo que eleva a competição, autossuperação, autonomia, é uma característica de Artemis. Então, tudo que desenvolva autossuficiência é Artemis. Ô, Jamie, em geral no consultório, você ajuda a mulherada a desenvolver Artemis? Sim, tem muitas mulheres que têm pouca Artemis desenvolvida, e quando elas começam na sessão do tipo, ai, eu não sei viver sem o meu marido, ai, não sei viver sem os meus filhos, eu sempre apresento Artemis para elas verem que existe um valor muito bacana em ser autônoma, em ser autossuficiente, que não é errado, mas como eu falei, às vezes não é a natureza dessa pessoa. Então, ela precisa se dar conta da sua deusa, que pode ser a deusa do casamento, a deusa filha, a deusa mãe, e aí ela se dá conta do padrão dela, e ela começa a puxar, a trazer características de Artemis. Ela precisa ousar. A Artemis, ela explora o mundo. Então, é convidar essa mulher a viajar sozinha, viajar com as amigas, a fazer um novo idioma, é sair de um espaço conhecido e entrar num espaço desconhecido que há desafio, a se perceber um pouco mais, a se conhecer e a crescer um pouco mais. Então, na infância, né, vamos ver aqui características, vamos ver se vocês são Artemis. Na infância, o bebê Artemis é aquela que explora lugares e que se concentra por um bom tempo numa tarefa. Então, se você, quando era criança, era uma exploradora, vivia se de pendurando, subindo em árvore, selvagem, indomável, ou se você que está aqui, você é mãe, você vê sua filha indomável, se jogando, buscando aventuras, indo além, você é Artemis. Se você tem concentração, porque quando a Artemis está focada numa coisa, ela está focada. Então, é aquelas crianças que, quando vão desmontar um objeto ou vão fazer uma coisa, elas estão ali, elas estão mergulhadas e elas se sentem desafiadas por aquele objetivo e elas vão com tudo. São crianças que se adaptam muito bem em esportes de competição, de resultado. Escreve aí no chat para mim quem até agora viu que tem alguma coisa de Artemis, só para eu ter uma ideia. Deixa eu ver o que mais. Tendência a ser firme a respeito de suas ideias e princípios. Também é o tipo de criança que é teimosa, né? Que é a conhecida como a cabeçuda teimosa, porque quando ela quer uma coisa, ela quer uma coisa. Então, ela vai lutar pelo que ela quer, ela vai lutar pelo que ela acredita, ela vai buscar sempre estar... não é com a razão, é como ela defender os princípios e valores dela. Lutar pelo aquilo que ela acredita, né? E tem criança que a gente vê que fecha a mãozinha, bate o pezinho, e eu quero, eu me vi sendo agora, ótimo. Deixa eu ver. Tá, por que surge Artemis, né? Então, uma das características da família de Artemis, escreve para mim quem teve irmão homem. Normalmente, a Artemis nasce esse desejo feminista dela, porque ela nasce irmã de homens. Então, na nossa sociedade, agora melhorou um pouco, mas há pouco tempo atrás, ao homem era permitido muitas coisas e à mulher não. Então, ela começa a ficar com raiva, indignada, porque só porque ela é mulher, ela não pode brincar na rua. Só porque ela é mulher, ela não pode sentar com a perna aberta. Só porque ela é mulher, ela não pode, só porque ela é mulher. E ela começa a se dar conta que ela tem que lutar pelo espaço feminino dela. E isso faz com que muitas mulheres desenvolvam Artemis. Por quê? Porque ela precisa desenvolver características, entre aspas, masculinas, que é a agressividade, que é a objetividade, que é a lutar pelo que ela quer, e com isso ela acaba desenvolvendo uma Artemis. Olha, a gente se identificou com o Artemis, tem 4 irmãos homens. Gente, é muito difícil não ser um Artemis tendo 4 irmãos homens. Já senti muita raiva, achei que estava sendo agora depois que me separei, mas estou vendo que sou desde a infância. Claro, uma Artemis, ela acaba, como a maioria vai para o feminismo, né? Ela acaba lutando pelo universo feminino desde a infância. Ela joga futebol, ela faz coisas, ela gosta de brincadeiras de menino. Eu lembro de uma paciente minha bem antiga, que ela era tinha um irmão homem antes dela, e era um irmão super, né? O filho mais velho, aquela coisa do exemplo, inteligente, e ela queria os mesmos direitos, porque, né? É uma crença dizer que a gente não pode ter direitos iguais. Ela veio numa família bem patriarcal. Então, ela não podia estudar,
o que ela queria, porque era um curso masculino. Ela não podia sair de casa, de ônibus, porque mulher não anda sozinha na rua. Então, ela vivia em conflito com o pai. A Artemis, ela briga muito para alcançar o espaço com a família dela, ela luta por esse espaço, ela luta, ela vai atrás do que ela realmente quer para alcançar essa autonomia. Então, sim, normalmente, ótimo, obrigada por compartilhar em etapas diferentes na vida agora. Mas uma Artemis nata, gente, subia em árvore, se identificava de brincar com os meninos. Uma Artemis nata, ela normalmente tem irmãos homens, ela luta pelo espaço da mulher na sociedade, ok? Então, normalmente para Artemis, como ela tem essa coisa de lutar contra os meninos, né, para alcançar o espaço de ser mulher, ela busca muito a aprovação do pai. Então, se você é uma mulher que sempre teve uma conexão com o pai, que é o masculino, né? E busca a aprovação desse masculino, briga para a aprovação desse masculino, tem conflito com esse pai para aprovação desse masculino, normalmente você é Artemis e luta pela aprovação paterna. E normalmente a Artemis tem muita dificuldade na relação com a mãe. Por quê? Muitas vezes essa mãe não é uma Artemis, tá? Então vamos supor que essa mãe é uma Deméter, que é a deusa mãe, que gosta que o filho seja dependente. Ou seja, normalmente a Deméter tem uma filha que não se suja, que não altera o tom de voz, é uma menina bem comportada. E tem uma filha Artemis, imagina, que sobe em árvore, que não quer andar de babado cor-de-rosa, que quer sair na rua brincar com os moleques. Então, normalmente uma filha Artemis, ela pode não se identificar com a mãe, se essa mãe também não é Artemis, né? Então, ela vai ter essa dificuldade com a mãe, porque a mãe tem uma tendência a não se sentir aceita, porque a mãe queria a filha comportada e tem uma filha rock and roll que não vai se comportar, que vai sair questionando, que vai sair explorando ambientes e tudo mais. Ju, eu quis casar e ter filhos para poder sair de casa. Hoje que separei, não quero mais casar, quero encontrar os meus sonhos. Isso é uma característica de um momento Artemis, porque a busca por casar é a Hera, que é a deusa do casamento, e a busca por ter filhos é a Deméter. Quando uma Artemis é uma Artemis nata, ela já sabe que ela não se realizaria sendo mãe, ela tem muita tranquilidade em aceitar isso. E o mesmo para as relações. Ela não tem interesse, uma Artemis nata, ela não tem interesse em se relacionar. Não significa que ela não case, eu vou explicar mais para frente, tá? Mas o impulso é primeiro eu, né? Diferente da deusa do casamento, se meu marido quer, se meu marido tá bom, se aqui é o lugar do meu marido, ou da mãe, que os meus filhos primeiro. Então, vamos lá. Pode ir colocando aí, tá, gente? A criança Artemis é o tipo da menina, por favor, não me prenda, né? Então, imagina você uma deusa mãe querendo uma filha com bordados cor-de-rosa, super educada, gentil, e você tem uma filha, não me prenda, ninguém me segura. Então, normalmente essa é a Artemis, por isso que rola esse conflito muitas vezes com a mãe, dependendo do tipo de mãe. Então, é uma menina que não quer ficar em casa, que não gosta de bordados, ela quer sair na rua, ela quer se aventurar, ela quer sujar, ela quer brincar com os meninos, ela quer ganhar dos meninos, ela adora provocar os meninos. Ela é Artemis. Então, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, tá. Tem outro espaço da Artemis que eu já vi em consultório também. Às vezes, o pai e a mãe não sabem lidar com uma filha Artemis. Às vezes, eles são mais convencionais, tradicionais. E a Artemis, ela tem muitas aspirações, ela tem muitas ideias, ela tem muita habilidade. E, às vezes, esses pais não sabem lidar com essa filha Artemis. Por quê? Porque ela quer explorar o mundo, ela quer sair de casa cedo, ela quer trabalhar, ela quer ter autonomia financeira, ela quer ser ela, né? E os pais, às vezes, têm uma tendência de cortar as asas das Artemis ou ficar muito preocupado, porque ela quer andar sozinha à noite, né? Ela é deusa da lua também, ela tem uma conexão muito grande com a lua, então ela quer andar sozinha à noite, ela quer ir pro mato sozinha, ela quer fazer trilha sozinha, ela quer correr sozinha. E aí os pais acabam muitas vezes cortando essa autonomia e a gente acaba, às vezes, castrando uma Artemis aí na infância. E outra coisa que os pais de Artemis erram muito, se você é pai e mãe, dá muito valor para o filho homem. Então, tem mulheres, tem mães que, sem perceber, elas validam tanto o patriarcado que elas olham para o masculino e validam muito o masculino. E aí reprovam a filha mulher. Então, esses dias eu atendi se bem que a mãe dela era Artemis, eu atendi uma menina que ela falava, parece que para o meu irmão tudo vai, tudo dá certo, e para mim parece que meus pais não vêm, assim, tipo, eu me esforço e tal. E às vezes a Artemis, ela fica muito chateada com isso, porque o filho homem é o filho,
e ela fica ali lutando, brigando, né, tendo conflito com esse pai, com essa mãe para alcançar o seu espaço. Então, o que a Artemis começa a fazer? Ela começa a ela busca a identificação com o masculino e se desidentifica do feminino. Esse feminino normalmente tem a ver com duas palavras que ela projeta no feminino, que é a dependência e a expressão da vulnerabilidade. Tu não vai pegar uma Artemis e ela vai falar, eu estou me sentindo. Não, ela vai dizer, que sentir o quê? Vamos sair. Então, é levar de muito dessa intimidade com o feminino, com essa vulnerabilidade, com essa sensibilidade, e ela é contra a dependência. Então, às vezes você quer cuidar de uma mulher Artemis, de uma amiga Artemis, de uma cliente, ela não quer ser cuidada, ela não sabe ser cuidada, porque ela é independente. Então, ela acaba rejeitando, entre aspas, a mãe, ou seja, ela rejeita o lado feminino relacionado à suavidade, à receptividade, o casamento e a maternidade. Na adolescência e juventude, ela é tipo da jovem rebelde, por favor, não me prenda, né? E não pise em mim também, ela é bem competitiva. Então, ela tem essa tendência de ninguém me segura. Então, ela é competidora, ela tem muita coragem de vencer e ela vai até o limite. Então, quando ela tem um foco, ela vai, ela é bem determinada, tá? É a segunda deusa que mais sente raiva também. Então, ela tem a raiva, né, para quem conhece das emoções do Daniel Goleman, a raiva, ela tem essa energia de mover montanhas, assim, ela é meio raivosa. A maioria das Artemis que eu atendo são bem agressivas. São agressivas na forma de brincar, são agressivas quando elas querem alguma coisa, elas vão, não estão nem aí, elas não estão preocupadas com ninguém, elas só vão para frente. Então, normalmente elas são na adolescência, são escoteiras, elas gostam de escalada, elas gostam de natureza, normalmente se identificam muito com o cavalo, né, que é esse espírito livre, elas gostam de esportes, de coisas que quando ela gosta de uma coisa, ela luta por aquilo, ela vive aquilo, ela é bem teimosa, bem inteligente, bem teimosa ao mesmo tempo. Então, ela tem a fase, né, como eu falei para vocês, que a gente traz muito Artemis, é essa fase de sair de casa. Então, na minha região, era normal a gente sair de uma cidade do interior e para uma cidade maior estudar. Isso é uma coisa que a Artemis ama, que é essa liberdade. Elas, nossa, não vou ter que dar uma explicação para ninguém, não vou ter que avisar pai e mãe onde eu estou indo. Então, a Artemis, ela gosta muito dessa liberdade no trabalho. Normalmente, o trabalho da Artemis não é um trabalho feminino. Normalmente, o trabalho de Artemis, ela escolhe, se identifica com uma profissão tradicionalmente masculina, né? Então, uma profissão que tenha competição, então, normalmente elas são empresárias, desbravadoras, uma profissão que tem um ideal também, porque ela tem muito esse negócio do foco, ela tem uma tendência do ideal, por isso que às vezes elas acabam se tornando feministas ativistas, porque elas veem esse ideal, a luta por essa liberdade, e elas vão. Normalmente são advogadas. O principal estereótipo da Artemis é a mulher advogada, tá? Porque normalmente luta por um ideal e é uma profissão, entre aspas, masculina, porque hoje em dia, né, quase não tem mais isso, mas vem dessa cultura que acredita que advogada é coisa de masculino. Então, na relação com mulheres. Então, a Artemis, ela não gosta dos homens, tá? Ela não se identifica, ela não tem amigo homem, é para ela competir e zoar. Ela não tem ela não é que ela não valoriza, ela compete com os homens o tempo inteiro. E ela já atrai as mulheres. Então, na mitologia tem muito isso da Artemis salvar outras mulheres, estimular outras mulheres à independência. Então, na relação com outras mulheres, ela tem ela valoriza as amizades, são muito importantes as amigas com mulheres, mas e são amizades às vezes poucas, mas que duram assim 10, 15 anos, amigas de muitos anos que caminham junto assim. Mas como ela tem uma tendência a ser mais individualista e focada, às vezes ela pode afastar sendo homem ou sendo mulher. Mas em geral, na relação com mulheres, na relação com os homens, ela marca território. Ela mostra, ó, sou melhor do que você, sou igual a você. Então, na amizade sempre segue esse aspecto, tipo, a fera sou eu, né? Tipo, a foda sou eu. E elas não deixam o homem ganhar. Então, uma característica muito firme da Artemis é não deixar os homens ganharem. Então, ela provoca competição, ela provoca
esse jogo. Um tempo atrás, quando eu estava solteira, eu saía com uma Artemis, a gente chegava na night, ela provocava os caras, eu achava a coisa mais engraçada. Ela não seduzia, ela não tem Afrodite. Ela provocava, o cara mandava uma cerveja, ela mandava de volta, ela jogava piadinha. E ela ficava estimulando esse jogo de brincar, assim. Quando vi, a gente estava amiga da metade da balada, só dando risada, porque ela provocava e instigava os homens, assim. Era bem, bem interessante a forma de se relacionar. Sexualidade. Então, como a Artemis ela está muito focada no objetivo, a sexualidade a gente vai ver na aula da Afrodite, a Afrodite é uma aula bem importante, que é a sexualidade é justamente sair da cabeça, né? É entrar no instinto, na sensibilidade. E já para Artemis é como se fosse um esporte, é como se fosse um jogo, é como se fosse não é algo tão importante, para ser sincera. Uma Artemis roxa, ela não vê o esporte, o sexo é um esporte, ela não vê assim como, por exemplo, a Hera, né? Todas as minhas clientes Hera preparam a noite para o marido, elas falam, ai, para o homem é muito importante, elas estão sempre tão preocupadas com a sexualidade por causa do marido, diferente da Afrodite que quer se realizar na cama, não, a Hera está preocupada do marido não ter outra. A Artemis já não. Então, eu lembro uma vez que eu atendi uma Artemis e aí eu tinha recém passado, ela tinha feito o curso da Afrodite. Daí o nosso exercício do curso da Afrodite era comprar uma lingerie, por exemplo. E ela falou: eu acho humilhante. Eu não vou pôr uma lingerie pro cara, é ele que se vire. Então, a Artemis tem muito isso, assim, de como a sexualidade pode levar ela para um espaço feminino de vulnerabilidade, ela nega um pouco a sexualidade, não é tão importante. A menos que, claro, a mulher seja Artemis com Afrodite. Já vi, é bem legal. Daqui a pouco eu explico mais essa misturinha aí que fica bem interessante. Então, a sexualidade para ela não é importante. Às vezes é até reprimida. Então, são mulheres que muitas vezes, eu já atendi várias, assim, elas ficam 2, 3 anos sem sexo e tudo bem. Elas não são preocupadas com a sexualidade, não é algo que mexe com a autoestima delas, nem nada disso. Casamento. Casamento não é uma prioridade, né? Então, o que eu já escutei de todas as Artemis? Primeiro, não vou pegar o nome desse cara, não sou propriedade de ninguém. Isso é característico de uma Artemis, eu não sou propriedade de ninguém. Ninguém vai colocar, não é aliança, como é que é uma coleira no meu dedo. Então, a Artemis, ela é livre. Então, quando vem essa figura masculina, normalmente a Artemis, ela não casa, para não dar o braço a torcer, mas ela vai morar junto. Mas ela casar, e toda aquela coisa que a Hera sonha uma vida inteira, de um vestido branco, numa cerimônia. A Artemis, não, vamos morar junto, cada um por si. Então, ela tem esse espaço bem de igual para igual, não sou propriedade de ninguém. Ela não é também... Por que ela não busca o casamento, tá? Vamos falar de uma coisa que é bem comum, às vezes, a Artemis entrar em crise. O casamento, ele traz uma vida sossegada. Então, imagina você, para uma caçadora, ficar numa vida sossegada. Tipo, não é a natureza dela. Ela quer se aventurar. Então, quando você casa, você tem um ninho. Quando você casa, você estabiliza. E isso é contra a natureza dela. Por isso que, para algumas mulheres, Artemis casar... Já escutei falando assim, eu posso até namorar, mas casar eu não caso nunca mais. Não quero mais casar. Porque não quer esse espaço seguro, né? Porque o casamento dá essa ilusão de segurança, né? Ela não quer esse espaço seguro, ela quer viver de forma selvagem, de forma livre. Então, normalmente ela casa com um cara que é amigo dela. Normalmente as Artemis que eu conheço, elas acabavam namorando ou casando com o melhor amigo. E esse melhor amigo não é um cara que deixava ela menos, é um cara que via de igual. Normalmente, os homens que se apaixonam por Artemis, isso eu já tenho de vários maridos de Artemis, eles têm é muito bonito, eu acho muito bonito. Eles têm uma admiração pela Artemis, eles têm uma admiração pela autonomia delas, por elas não precisarem de nada e de ninguém. Eles olham aquela mulher, né, aquela empresária, aquela advogada, aquela CEO, eles olham assim e falam, nossa, minha mulher é invencível, é o vulgo Mulher Maravilha, Artemis, tá? Então ele olha assim, ele tem aquela admiração, aquele respeito. Eu brinco que toda Artemis é casado com banana, né? Porque senão não dava certo. A tendência deles normalmente são homens mais femininos, mais passivos, enfim. Então, quando ela casa, normalmente é esse colega, ele é um competidor, ele é um igual. Ele nunca vai ser como a Hera que gosta de um cara, assim, numa imagem, numa figura masculina. Não, a Artemis, não. Ela pega um igual, tipo, você não é melhor que eu não sou melhor que você, e vamos que vamos. Ela evita homens que insistem em ser o centro da sua vida.
né? Então, ela quer ser o centro da vida dela, não quer que o outro seja o centro da vida dela. Então, ela não gosta de homem independente também, que o cara é bem patriarcal, assim, eu sou o rei da casa. Não é o perfil que a Artemis se apaixona. Ela se sente ridícula em representar o papel de a pequena mulher. Então, também é bem comum, às vezes, os meus pacientes que se apaixonam por Artemis falam, ai, ela não deixa eu cuidar dela, ai, ela não deixa eu ver se ela tá bem, ai, ela não deixa... Não, ela não deixa, ela não quer. O desafio da Artemis é esse excesso de independência, gera essa inacessibilidade, muitas vezes, para as relações. E, às vezes, que ela se relaciona com homens sensíveis, como eu falei que elas são muito casadas com banana, é porque o banana elas não se sentem ameaçadas. Então é onde que elas podem relaxar um pouco o lado guerreira delas e elas não se sentem ameaçadas. Normalmente eles são bem queridos e têm uma admiração incrível, assim. Eles reclamam, né? Tipo, ela é muito dura comigo, ela me exige muito, ela compete comigo, mas no fundo, assim, é aquela admiração por aquela mulher, assim, Mulher Maravilha. Tudo bem? Temos Mulher Maravilha ao vivo aí comigo. Escreve aí se vocês têm perfil Mulher Maravilha de autonomia e independência. Ou põe uma nota aí como é que vai a autonomia e independência de vocês. Filhos. Em relação a filhos, normalmente, se a mulher não tem a Deméter ativada junto, a Artemis não tem interesse em ter filho. Não é uma prioridade, não é uma necessidade. Boa, obrigado por compartilhar. Então, normalmente ela não é maternal. E é tipo assim, mulher vê uma imagem de uma mulher grávida, ela não se realiza. A Artemis não se realiza na gestação, não acha nada legal ficar com aquele barrigão. Por quê? O que acontece na gestação? Por que a maioria das Artemis não gosta da gestação? Primeiro, você já não pode, como diz uma cliente, me mandou um áudio depois da live, você já não pode nem estender uma roupa com aquela barriga, não pode subir em cima de uma cadeira para estender uma roupa, eu não pode nem estender minha própria roupa. Então, a maternidade traz muito a dependência do outro, né? Quem aqui já foi mãe sabe. Outra coisa, os hormônios da gestação nos deixam o quê? Vulneráveis. E a Artemis, o grande desafio dela é lidar com a vulnerabilidade. Então, a gravidez não é um desejo de ter um barrigão, não é a vibe dela. Então, ela não tem instinto materno, mas ela gosta de criança. Então, são mulheres que se dão muito bem com criança. Por quê? Imagina, você tem uma tia aventureira, divertida, que foco, que gosta de subir e escalar. Então, ela gosta muito das crianças, mas ela não tem esse instinto maternal. Quando eu falo instinto maternal, eu vou associar muito a Deméter, que é a dependência, que é o cuidado. A Artemis não gosta de que ninguém fique dependente dela, ela quer ser livre. Então, os filhos seria como uma âncora, assim. É difícil, muitas vezes, para uma Artemis a maternidade. Eu lembro de atender uma Artemis roxa, que ela dizia assim, ó, o filho não tinha 2 anos, ele queria sair da mesa e ela estava comendo, ela olhava para ele e dizia assim, você vai ficar aí, porque eu estou comendo, e você vai ficar me olhando comer, a Artemis tem bastante raiva da gente, e você vai ficar aí agora, mas mamãe, não tem mamãe, então é uma firmeza, assim, não me incomode, não me irrite, não me tire do meu centro, então ela é uma boa mãe, no sentido de que, o que é a vantagem de ter uma mãe Artemis? A mãe Artemis, ela estimula muito a autonomia. Então, diferente da deusa mãe, a Deméter, que estimula a dependência, a Artemis é aquela mãe que joga o filho para fora do ninho. A Artemis é aquela mãe que diz, vai filho, você consegue, vai, você chega lá. Não é aquela mãe que acolhe, é aquela mãe que dá o chute na bunda assim para a criança voar e aprender a voar, entendeu? Então, normalmente ela também chama de mãe ursa, ela tem essa coisa de selvagem, de defender os filhos com unhas e dentes, assim, ela protege eles também, principalmente filha mulher, né? Porque como ela tem essa coisa de proteção do universo feminino, então ela vai empurrar a menina para atividades que ela veja que ela não é menos que homem, não. Então, ela em geral é uma boa mãe, só ela perde um pouco a linha porque ela não, às vezes a criança precisa desse apego, às vezes a criança precisa de um período desse afeto e não só de uma mãe que joga na fogueira, joga na fogueira, joga na fogueira. Deixa eu ver. Por quê? Quando a mãe joga muito o filho na fogueira, o filho pode se sentir rejeitado. Então, é bem comum também os filhos de Artemis, que não são Artemis, desenvolver outras habilidades,
ter baixa autoestima, e, tipo, são pessoas que às vezes conquistaram coisas bem grandes, assim, mas a mãe sempre bate nas costas e diz, eu sei que você pode mais, eu sei que você pode mais. Então, são mães bem exigentes. Essa semana eu escutei uma outra mãe, que é Artemis Roxa, ela falou, ai, guria, quando eu vejo, eu tô gritando, eu sou exigente, eu não tolero. Então, a mãe Artemis tem muito essa dureza, assim, mas essa dureza não é para gerar dano, mas é para essa criança arrumar o próprio quarto sozinha, para essa criança tomar banho sozinha, para essa criança tirar 10, entendeu? Não tem por que ir para a escola e não tirar 10. Só faz isso da vida, já escutei isso de manhã Artemis. Só estuda, só faz isso da vida, tem que tirar 10, não tem outra opção. Então, a Artemis, ela estimula muito essa independência, essa autonomia, esse lado guerreira. E, às vezes, a criança não se identifica com isso. Ela vai se sentir depreciada, vai se sentir invalidada. Se tirou 9,5, a mãe Artemis vai dizer, eu sei que você pode tirar 10, né? Então, não vai valorizar o 9,5. Então, vamos lá. Crise de meia-idade. Então, já passamos a infância, passamos a adolescência, sexualidade, relação com os homens, vamos para a crise de meia-idade. Crise de meia-idade vai entre os 35 e 50 anos. O que acontece nessa fase para uma Artemis? Então, ela já saiu de casa, né? Primeiro voo. Ela foi fazer faculdade, começou a vida empresarial. Segundo voo, né? Descobriu o seu lado profissional, Em geral, até os 35, tem duas opções. Ou ela alcançou o foco, porque ela é focada, ela vai chegar lá. Não vi até hoje nenhuma Artemis minha entrando numa empresa que tinha possibilidade de ascensão, não ter crescido rápido. Elas crescem muito rápido profissionalmente. Mas aí, vamos supor, eu tenho muitas que passaram em banco. Chega uma hora que não tem mais para onde crescer. E normalmente é dos 35 a 50, que você já fez tudo, você já viajou os países que você queria, você já... todos os desafios que a Artemis auto-inflige a ela mesma, né? Que ela cria esses desafios para ela mesma, para ela correr atrás, para ela buscar. Às vezes, dos 35 aos 50, ela já viveu tudo isso. Então, é um período, às vezes, que, como diz a autora, há menos selvas a serem exploradas. Então, todo esse instinto selvagem de lutar pelo objetivo, de explorar, já não tem mais sentido, porque, né, já fiz, né, já cheguei no cargo máximo da minha empresa, já viajei tudo para onde eu queria viajar, já fiz tudo que eu queria fazer, e aí ela pode entrar na crise da meia-idade, tá? Todas as deusas têm crise, a gente vai ver de cada uma, a Artemis é dessa. E nessa fase que nasce a fase da lua, né, que eu falei que a Artemis é a deusa caçadora e da lua também. O que é a lua? Então, quando você sai para caçar à noite, né, antigamente, assim, você não tinha lanterna, né? Você tinha que aproveitar a luz da lua. E a Artemis tinha muito essa coisa de conseguir enxergar à noite, caçar à noite, né? O animal que representa a Artemis, se eu não me engano, é a coruja. Agora não sei se é da Artemis ou da Atenas, que é a coruja que enxerga à noite. Então, quando a mulher ela tá nessa fase da lua, que é uma crise que pode ser bem interessante, é quando ela para de buscar os desafios externos e ela começa a mergulhar nos desafios internos. Então, é muitas vezes onde as Artemis ficam espiritualizadas. Por quê? Porque no mundo do autoconhecimento, no mundo... kkk, isso aí. No mundo do autoconhecimento, não tem fim, né, gente? Você começa a cavocar aqui dentro e surge mais coisas, surge mais coisas, surge mais coisas. Então, é onde ela se realiza de novo, porque ela já chegou num patamar que ela queria chegar, então aqui dentro é que ela começa. E aí pode ser uma fase bem importante, por quê? Porque como ela rejeita a vulnerabilidade, ela rejeita a dependência, ela rejeita, pode ser um momento de ela começar a olhar para esses lados, e aí talvez ela se interesse até em se relacionar com o outro, ela amadureça dentro desse mergulho na Lua. Então, a fase da Lua, onde ela olha para dentro e se dá conta de muitos aspectos ignorados, né? Então, por exemplo, ela começa a perceber que ela está entrando na menopausa, ela não vai poder ter filho, ela começa a perceber que ela não teve nenhum relacionamento, tá todo mundo ali nos 35 tendo filho e tal, construindo família. Então, às vezes, pode ter essa crise de meia-idade, pode ser bem dolorido para uma Artemis, mas pode ser bem produtiva, porque ela começa a buscar por ela mesma. Na velhice, a Artemis, gente, eu conheci já duas tias Artemis. A Artemis é eternamente jovem.
A Artemis está viajando o mundo. Eu tinha uma tia Artemis que ela morou 2 anos na Índia, ela foi para o Egito, ela se aposentou e ela caiu no mundo. Ela tinha uma amiga também que acho que era Artemis, e elas iam de país em país se aventurando. Então, a velhice, elas são mulheres consideradas eternamente jovens. Elas não são mulheres que você olha e vê uma idosa. Não, você vê uma mulher que tá viva, tá pintando cabelo, tá viajando, tá, sabe, tá viva, tá buscando novos desafios, ela não sossega. Ela não vai ficar em casa fazendo crochê. Então, dificuldades psicológicas. Então, uma das coisas da Artemis, ela faz os outros sofrerem. Como assim? Então, se você está aqui, você é uma Artemis roxa, esse é um momento bem delicado. Por quê? Não é pessoal, mas por Artemis estar tão focada, ela não olha para quem está ao redor dela. Então, ela acaba, não é tratando mal, porque ela não está fazendo isso propositalmente, mas ela acaba ignorando as pessoas que estão ao seu redor e principalmente ignorando a necessidade das pessoas que estão ao redor. Às vezes essas pessoas querem compartilhar algo, querem um afeto, e ela não é do tipo mimimi, ela vai te dar um pedala Robinho em vez de te fazer um cafuné. Então ela acaba às vezes ferindo os outros, e como ela é competitiva, às vezes ela acaba destruindo também relações que seriam valorosas por essa competição, porque ela sempre é a melhor, ela sempre está na frente, é ela que vai, ela que sabe, e aí as pessoas acabam muitas vezes se afastando, por quê? Porque elas não se sentem validadas, né? Então, quando a gente tem alguém que é muito foco, 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 e essa pessoa não nos valida, se a gente não tem uma autoestima boa, a gente acaba se afastando, porque essa pessoa só critica, diz que tem que melhorar isso, porque Artemis, tudo tem que melhorar, né? Tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, e aí as pessoas às vezes acabam se afastando. Então, na velhice, o que pode acontecer também é que se ela não tiver novos desafios, ela pode ficar frustrada e deprimida. Os desafios dela em geral são: primeiro, desprezo da vulnerabilidade. Então, ela não gosta da vulnerabilidade. Todas as Artemis que passam pelo consultório, para quem atende pessoas aqui, acho que é muito importante, acho que é uma das principais tarefas para o desenvolvimento deste ser, é ajudar a pessoa a parar de negar a vulnerabilidade dela. Dentro dessa vulnerabilidade, ela vai se perceber que existe uma necessidade do outro. E a necessidade do outro para Artemis é algo assim muito inadmissível. E ela precisa entrar nesse espaço de humildade, de reconhecer a necessidade do outro. Jamie, na tua experiência, o que tu vê? Eu vejo bem comum as Artemis às vezes terem doença incapacitante para receber ajuda, sabe? Tipo, ficar em cadeira de rodas, ter problema articular, dificuldade de locomoção, tudo que freia e diz assim, receba, receba, receba. Então, um dos maiores desafios das Artemis é entrar na vulnerabilidade. Para a gente a gente entrando na vulnerabilidade, a gente descobre o quê? O amor e que o amor e a confiança dos outros, isso é muito precioso. E é um tesouro que ela ignora por grande parte da vida por estar muito focada. Então, essa vulnerabilidade que a gente ajuda uma Artemis chegar é a trazer ela para esse espaço e descobrir o valor de ser amada. Então, ser amada por um marido, ser amada por um filho, ser amada por amigos, né? Não ficar só na competição. Tem uma analogia que a autora faz, que ela fala que a Artemis é metade sereia, metade mulher. E a metade sereia é a parte fria. Então, a Artemis muitas vezes é muito fria com as pessoas. Ela não tem muita empatia. Ela, vai, meu filho, para de mimimi, vai de uma vez. Então, ela tem essa frieza, daí eu achei bonita essa analogia. Metade mulher, metade sereia. Essa metade sereia é fria e desumana. E essa metade que é a mulher é humana, né? Então, ela pode ser cruel e também ela pode ser cruel com o homem que ela ama. Como eu falei, na minha experiência, as Artemis casam muito com banana. Então, os caras não se mexem muito, assim. Justo eles, né, amam ver ela, assim, resolvendo, fazendo e acontecendo, então eles são meio devagar. E, às vezes, ela fica com tanta raiva dele que elas socam, elas gritam, elas agridem até fisicamente, assim, porque elas se irritam com a lerdeza. Às vezes, os filhos também, elas podem ser muito cruéis, porque elas, tipo, elas veem tanto potencial nesse filho que, tipo, acorda pra vida. Então, uma das sombras dela é essa frieza, essa agressividade,
essa falta de paciência. Todas as minhas Artemis falam, Ju, eu vim marcar aqui, eu não tenho paciência com mulher burra, eu não tenho paciência com gente lerda. Para Artemis é muito difícil estar dentro da equipe uma mulher burra, uma mulher lerda, assim, porque parece que essa mulher tá representando a vulnerabilidade, a sensibilidade, e é algo que ela nega, então ela se incomoda muito com isso. Então, quando uma Artemis está com raiva, uma raiva destruidora, ela pode até destruir. Eu tinha uma outra Artemis que eu conversava, que ela tinha estagiários, né? Ela era... essas pessoas que auxiliam juiz, algo assim. E ela diz assim que eles erravam muito. E ela era que supervisionava, assim. Ela disse que por vezes ela sentava na mesa dela, ela imaginava um facão, assim, ó, e ela imaginava as cabeças rolando, assim, o sangue espirrando na parede. Olha a visualização dela de tanta raiva e falta de paciência com gente burra que ela tinha. Então, essa raiva pode ser bem destrutiva, ela deve confrontar diretamente a sua própria destrutividade para não arruinar seus relacionamentos. Então, ela pode ser muito destrutiva nas relações, ela pode pisar muito nas pessoas. Claro que a intenção, se você é um filho de Artemis, ou se vocês têm uma relação, é saber que, no fundo, ela quer que você se desenvolva, ela tem medo da própria vulnerabilidade. Quando você traz o seu mimimi para ela é obrigada a refletir o próprio mimimi dela, ela tem zero, né, vulnerabilidade, ela não tem paciência para isso. Eu tinha uma amiga que até ela é super Artemis. Aí quando eu fiquei grávida, escolhi a maternidade mais mimimi e tal, ela disse assim, amiga, daqui 3 anos a gente volta a conversar. E ela se afastou. Aí esses dias eu fui falar, ela falou, ai não, você estava naquela fase de maternidade, daquelas mães que ficam... Eu não tenho paciência com esse tipo de mãe, eu ia acabar te xingando, achei melhor não falar com você. Então, as Artemis, elas precisam ver essa capacidade destruidora que elas têm por falta de paciência e de tolerância com os outros. E aí precisam desenvolver a humildade, né? Então, tem que desenvolver o quê? Tem que desenvolver a vulnerabilidade para aprender a amar e ser amada, tem que desenvolver a habilidade de lidar com a sua raiva destrutiva, tomar consciência da sua raiva destrutiva e desenvolver a humildade. Precisa retornar para esse lado humano, sair do frio, e ver que quem tem defeitos, ela não é uma vingadora, que ela precisa corrigir todo mundo e salvar todo mundo. Não, ela tem defeitos também, né? A vulnerabilidade faz com que a gente se dê conta que a gente também tem defeitos. Esse tempo, uma outra Artemis se separou. Aí a mãe dela, não é Artemis, olhou para ela e falou assim: filha, você tratava muito mal seu marido, você era grossa, você era agressiva, você maltratou ele demais, é óbvio que ele não vai voltar para você. Eu nunca vi você tratar ele bem, então, às vezes a Artemis, ela tá com tanta raiva que ela perde essa medida, assim, ela pisa, ela agride, ela gera dano mesmo. Inacessibilidade. Então, é muito importante a Artemis também desenvolver esse distanciamento emocional. Então, se você está aqui, você é terapeuta profissional que atende outras pessoas, lembra sempre desse espaço, desenvolver, ajudar a se dar conta desse desprezo da vulnerabilidade, aprender a lidar com a raiva destrutiva, despertar nessa mulher a intimidade com a vulnerabilidade, com a humildade, saber que ela também erra, por mais que ela seja inteligente e focada, ela também ainda é ser humano, e essa inacessibilidade, desse distanciamento emocional. Por quê? Porque ela não entra muito em contato com o coração, ela entra muito em contato com a raiva ela entra bem. Mas as outras emoções, como o amor, o ser cuidado, o afeto, essa coisa mais feminina, né? O masculino é a agressividade, é o foco, o feminino é a receptividade, é esse acolhimento, né? Então, essa inacessibilidade, ela é tão concentrada nos próprios objetivos que ela não nota o sentimento de quem está ao seu redor. Então, fazer essa mulher se colocar, tipo, como você acha que essa pessoa se sente? Eu já fiz isso, e a Artemis, que é bem consciente, ela diz assim, problema dele. Eu falei, mas pensa bem, eu tinha uma que o marido estava com a autoestima muito baixa, ela ferrou muito, assim, no casamento, ela destruiu muito, cara. Daí eu falei, ó, vamos fazer de exercício? Começa a dar elogio, reconhece ele, dá para ele o que ele precisa ouvir. Aí ela falou assim, ai, eu detesto fazer esse tipo de manipulação. Eu disse, mas não é manipulação, ele tem coisas boas, vamos pôr no papel as coisas boas para você valorizar. Só que o cara era muito feminino, ela era muito masculina, era muito, muito diferente, assim. Aí ela disse assim, ai, tu nem sabe o que eu fiz. Eu cheguei, ele estava lendo jornal, e aí ele era, acho que economista dela, olhou e falou assim,
nossa, amor, eu acho tão máximo que você entende dessa coisa de economia, mas ela, dentro de mim, eu pensei, ai, quem que não sabe disso? Tipo, ai, qualquer trouxa sabe disso. Ela disse, ai, mas eu fiz o que tu falou. Então, às vezes, a gente precisa perceber o que o outro precisa escutar, o que o outro é ter essa empatia, né? Ela tá tão focada no objetivo que ela acaba não tendo essa empatia com esse filho que não tem motivação para estudar, que está deprimido, ela não tem motivação e empatia com esse marido, então é recuar um pouco, assim, sair um pouco da guerreira e entrar um pouco mais na amante. Crueldade, então ela tem uma tendência de ser punitiva, a sombra de Artemis, ela é punitiva, vingativa, falta de misericórdia, então todas as histórias da mitologia ela matava todo mundo, tipo, zero tolerância, e falta de misericórdia, e é tudo muito preto no branco também, a maioria das Artemis que eu conheço é certo e errado, é preto no branco, é meio justiceira, assim, sabe, tu vê que o impulso não é negativo, mas acaba se transformando em auto-negativo. Precisa desenvolver o quê? Compaixão e empatia. Precisa se relacionar, amar e se interessar profundamente por outra pessoa. Traz isso para a sessão se você atende, né? Como seria para você se interessar profundamente pela necessidade do outro? Normalmente as minhas Artemis dizem o quê? Problema dele, ele que vai fazer terapia, não tem nada a ver com isso. Mas é buscar gerar essa empatia, assim. Essa empatia é bem importante. E normalmente essa empatia ela vem no momento em que ela está esgotada da caça. Então, como eu falei, naquela crise existencial dos 35 aos 50, que ela esgota da caça, pode ser um momento que ela começa a olhar mais para as pessoas que estão ao redor dela e não tanto para o foco-foco. Outra coisa importante é a consciência da passagem do tempo. Então, elas são muito impacientes, irritadiças com a velocidade, com o foco, com esse, né, a flecha rápida, certeira. Então, ela também precisa se dar conta que o tempo está passando, né? Então, não vai mais dar tempo de ter filho. Então, quando você está tão focada numa coisa, as outras áreas da vida não estão sendo nutridas. E a consciência também da importância do amor. Ela precisa descobrir o que é amar, o que é ser amado, né? Eu sempre trabalho, teve outro grupo já que eu trabalhei, 5 linguagens do amor, é uma ferramenta bem legal para dar para as Artemis, que como elas são inteligentes estrategistas, se elas entendem qual é a linguagem do amor do filho, do marido, se elas quiserem, porque elas falam para mim que isso é manipulação, se elas quiserem, elas podem dar para eles o que eles precisam, de forma estratégica. A maioria delas quer que eles resolvam sozinho. Uma Artemis roxa, ela fala, o problema é dele, não tem nada a ver com isso, ele vai fazer terapia, mas as que já estão mais flexíveis, elas até riem, elas falam, eu fiz o que tu pediu, funcionou, mas elas falam, chega a ser engraçado, porque, eu mandei uma mensagenzinha, volta milhões de mensagens, não tenho paciência. Então, realmente é um exercício para desenvolver empatia, a capacidade de amar e ser amado, de entregar e de receber, ok? Então, vamos lá, vamos entrar para a prática. Durante essa semana, antes de entrar na Atenas, o que eu gostaria e qual que é o objetivo da mentoria? Conhecer as deusas, saber qual você tem, qual você não tem, mas também te ajudar de forma particular a desenvolver algo que você quer desenvolver. Então, Jamie, eu vi a aula da Artemis, eu não sou Artemis, eu queria ser mais Artemis. Então, eu vou passar aqui um exercício que pode ativar a tua Artemis. Como a Artemis ela é movida pelo foco, como a Artemis ela é movida pela autorrealização, em si mesma, né? Que a autorrealização todo mundo tem, mas cada um tem de uma forma. Mas em si mesma, por seus próprios projetos. Então, o que seria legal uma Artemis fazer? Fazer uma lista dos teus sonhos, dos teus objetivos, das tuas metas, e fazer bem como coach, né? Como eu quero alcançar isso, o que eu preciso para alcançar isso, quando que eu posso alcançar isso. Ajuda bastante a desenvolver a Artemis. Atividades de esporte é onde você tem que guerrear e lutar pelo seu espaço, né? Então, eu vejo muitas pacientes minhas foram para o Muay Thai, foram para esportes de mais... como ela é a deusa da guerra também... Não, a deusa da guerra é Atenas. Mas como ela é guerreira também, assim, vai fazer uma arte marcial, se você quer desenvolver Artemis, né? Esses tempos eu falei para uma Artemis ir para a piscina, eu falei, vai lá para você aprender a boiar, a relaxar dentro da água quente, a água é o útero materno, dei de exercício para água quente.
Me volta ela falando que já estava batendo recorde, que já estava, sabe, não era para bater recorde, era para boiar. Então, uma Artemis, às vezes, é legal você levar ela, se você quer desenvolver a Artemis, levar para espaços que te desenvolvam autossuperação, determinação, foco, objetividade, contratar um coach para desenhar o teu projeto de vida, ver onde você quer chegar, isso é bem bacana. Agora, se você tem muito Artemis, é realmente entrar, mergulhar no mundo terapêutico, porque não tem nada que dê mais empatia com a dor do outro do que a gente se dá conta da nossa própria dor. Quando a gente descobre a nossa vulnerabilidade, a gente consegue ter muito respeito pela vulnerabilidade do outro. Esse tempo eu escutei o feedback de uma psicóloga que estava julgando uma pessoa e ela falou, eu falei, nossa, essa pessoa é muito sensível. Ela falou, não, essa pessoa não é sensível, porque uma pessoa que ela é sensível, ela trata o outro com sensibilidade. Uma pessoa que é sensível, ela não agride o outro, ela sabe que dói. Então, ela não é sensível. E eu fiquei pensando, e essa pessoa é bem Artemis mesmo, assim. Então, como a Artemis, ela não se permite ser vulnerável e acessar essa vulnerabilidade, ela não tá nem aí para a sensibilidade do outro. Então, voltar a olhar para os outros com mais empatia, voltar a olhar para os outros com mais dedicação, com mais amor, é importante, tá? Como é uma mentoria, você pode me mandar no privado, você pode me mandar no grupo, se você não se importar, colocando sua necessidade, do que você quer desenvolver, que aí eu vou te indicar um floral para isso, um aroma para isso, tá? Não de forma de consulta, mas sim dessa parceria dentro da mentoria de estar acompanhando a todas vocês, ok? Ju, o que você faria com uma Artemis, então? Eu gosto muito de dar óleo essencial de Lang Lang, que é um óleo bem afrodisíaco, bem afrodite, que traz a suavidade, sabe? É um óleo mais jovial, traz a suavidade da mulher, para não ser tão rígida, tão dura, tão firme. Eu gosto muito do Ylang Ylang, do óleo essencial de aromaterapia. Dentro dos florais, floral para alta exigência, floral, depois vocês vão me dizer o que vocês se identificam para quem quer tratar, né? Eu gosto de trabalhar muito com as Artemis, também aprender a relaxar, então vai fazer sessão de massagem, elas não sabem ser cuidadas. Gente, as minhas Artemis, elas não sabem ser cuidadas, então marca um horário de fazer uma massagem, de ser cuidada. Se elas não têm Afrodite, elas não fazem a unha, não fazem o cabelo, elas não têm paciência nenhuma de salão, para ser bem sincera, as Artemis roxas. Mas vai num lugar que você pode ser cuidada, que seja suave, que traga esse feminino. Isso pode ser bem importante. Alguém tem alguma pergunta de quem está ao vivo? Senão eu vou passar para Atenas. Tudo bem? Então, durante essa semana, a gente vai estimular Atenas e Artemis. Depois que terminar Atenas, eu vou ver se a gente faz algum exercício para compartilhar no WhatsApp. Alguma pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta para quem está ao vivo. Alguma de vocês já sabe qual é a sua deusa? Já tem uma ideia? Que já viu outras palestras, outras coisas? Tem mais ou menos uma ideia de quem que é? Coloca aí, fala, eu já sei que eu tenho um pouco de Afrodite, não, eu já sei que eu tenho um pouco de Deméter. Não, nunca vi tu falar sobre o assunto, ok, beleza. Então, vamos entrar na Atenas. Eu devo ter todas. Sou integral, né? Sou integral, devo ter todas. Confundi com essa da aula, ok. Já me vi um pouco Artemis, ainda não lembro. Ok. Então, vamos entrar na Atenas. A Atenas é bem difícil pegar em consultório, tá? Então, ótimo. Não, você vai usar muito no consultório. As meninas que estão aqui no grupo que atendem mulheres, vocês vão ver assim que chegou uma Artemis, você olha, você fala, nossa, já sei qual é o caminho de cura dela. É vulnerabilidade, é permitir ser amada, é sair da competição, sair do foco, ser vulnerável. Ó, fica a dica, sabe? O que eu sempre dou para as minhas Artemis? O livro da Brené Brown lá de vulnerabilidade, faço assistir o documentário dela, da Brené Brown, de vulnerabilidade. Depois eu posso pôr lá no grupo, tá? Para que elas tenham um conceito do que é vulnerabilidade, porque para algumas, da história da sereia, elas são tão peixe frio que elas dão risada, assim, fala de vulnerabilidade, tipo, ai, mimimi, lá vem papo mimimi. Então, às vezes é legal porque é uma autora reconhecida, mulher muito inteligente, ela traz de uma forma muito suave e sábia,
né? Então é bem legal. E é um livro fácil de adquirir e é um documentário legal de assistir no Netflix. Coloquei a minha equipe independente, mas quando eles estavam com razão, os proteger a qualquer custo. Esse lado de proteger a equipe é a Artemis. A Artemis, ela tem muito esse senso de irmandade. Sabe, mulheres que gostam, né? A gente aqui do Condor Blanc, que a gente gosta de uma irmandade na tribo, é Artemis. O Condor desenvolve muito Artemis. O Condor, nossa, trouxe a minha Artemis para fora, que eu não tinha Artemis. Porque ele estimula muito a autonomia, né? A competição, o encontrar o teu melhor, foco de excelência. Então, o Condor me desenvolveu muito Artemis. E aí, claro, a gente protege, né? A gente protege, cuida, desenvolve outros. É bem Condor Blanco mesmo. Vamos de Atenas, então. O que é Atenas, gente? Então, a Artemis, ela tem uma diferença bem característica entre as duas. As duas têm identificação com o masculino, tá? A Artemis, ela é defensora das mulheres. Ela é defensora do matriarcado. Ela é feminista. Ela é apaixonada por mulheres. A Atenas odeia as feministas. A Atenas é patriarcado. A Atenas é uma mulher que é homem. Não estou falando de escolha sexual, tá? Estou falando de feminino e masculino. Ela é extremamente masculina. Eu gosto muito de um exemplo que é a Dilma, tá? Vocês vão entender por que é a Dilma. Eu gosto dela, porque eu acho ela muito... Apesar que é a mais inteligente de todas, tem gente que não achava a Dilma inteligente, mas é a deusa da sabedoria, é Atenas, é a deusa da sabedoria, das artes, estrategistas, é a famosa filha do pai. Na mitologia, ela nasceu da cabeça do pai, ela não conhece a mãe. Então, são mulheres que negam completamente o feminino. Elas são masculinas, são muito inteligentes, então é a deusa da guerra. Então, Atenas é a deusa da guerra. Para quem já assistiu o Cavalo de Troia, na mitologia fala muito dela em Troia. Para quem já assistiu, tinha um filme, acho que a Bia tá online agora, o filme, se quiser, Bia, pôr no chat aí, aquele filme do Trovão que tinha, é muito legal, assista esse filme que vocês vão ver, daí tem a filha de Artemis, é um filminho adolescente, assim, a minha irmã tem filho homem, que tem a filha de Zeus, a filha de Perséfone, tem a filha da Perséfone, Percy esse aí, Percy Jackson, acho que é. Percy Jackson, assistam, eu toda vez que assisto, eu falo, ai, a filha de Artemis, ai, a filha de Atenas, e deles falam, né, essa aqui é filha de Apolo com Zeus, falam bem na mitologia, é bem legal, é um filme gostosinho de assistir. Enfim, Atenas, gente, é a deusa da guerra, é muito legal, ai, obrigada, meninas, pelo feedback. É a deusa da guerra, pode ir depois de você ver, é a deusa da guerra, então ela é a mais inteligente, ela é a mais estrategista e ela é a filha do pai, ela é guerreira. Ela é a deusa olímpica que é retratada com uma couraça, um escudo e uma lança na mão. Ou seja, ela é impenetrável. É bem difícil essa daqui fazer terapia. Ela não faz terapia. Até hoje, eu acho que eu vi uma Atenas no consultório, que era uma Artemis que virou Atenas. Mas é muito difícil mesmo. Lembrei de outra Atenas que apareceu. Mas é bem difícil. Então, a Atenas, na mitologia, ela era protetora das cidades, pensa. Ela era das forças militares. E ela era tecelã, ela protegia os tecelãs, os ourives, que faz ouro, as oliveiras e as costureiras. Então, as habilidades, Atenas, né, porque se a gente for ver bem antes, era a que gerenciava o lar, sabe a mulher que gerencia muito bem o lar? Ela é Atenas. Então, ela tem habilidades bélicas, de guerra, né, de visão das coisas, e também domésticas, como planejamento, execução e pensamento intencional, ou seja, tudo dentro do cabeção. Então, são mulheres que só é a cabeça. Se você representar a cabeça andando por aí, não tem coração, não tem corpo, é só a cabeça. Então, ela valoriza o racional, ela é estrategista e busca soluções práticas. Ela normalmente é o braço direito do pai. Sabe aquelas filhas que são o braço direito do pai, mas elas não são Artemis, elas não ficam lutando pelo feminino, porque meus irmãos, eu quero ser igual ao meu irmão. Não, ela é uma aliada do pai, é uma mini pai. Essa deusa até na mitologia nunca conheceu a mãe, então ela é protetora
desse patriarcado, ela é conselheira, ela é patrona e ela é aliada dos homens heróicos. Então, é uma mulher que normalmente está do lado de uma figura masculina que representa poder. Então, por que eu falei da Dilma, né? Antes ela era o braço direito do Lula, sei lá. Eu não entendo muito de política, mas a imagem que me vem é essa. São mulheres que, sabe aquelas secretárias executivas que elas são o braço direito do cara, elas não têm interesse necessariamente em ser a empresária mor, mas elas estão do lado do poder, elas manipulam. É aquele tipo de ditado que fala que a mulher é o pescoço e o homem é a cabeça. Ela é que mostra para onde a cabeça gira, assim. Ela é extremamente inteligente, tanto é que ela era a deusa da guerra que ensinava e protegia os guerreiros. Então, ela é do tipo, essa frase bem característica de Atenas: pensar bem e manter a calma. Então, suas táticas nativas em meio ao conflito é pensar bem e manter a calma. É o tipo de mulher que ignora as emoções, entra na racionalização e fala: eu não posso gritar agora, porque se eu gritar, eu vou perder. Diferente do Artemis, que já ia estar dando umas flechadas com raiva, rolando cabeças, ela esfria e ela é totalmente estrategista. Então, a Artemis, ela é inviolável e íntegra. Ela é movida pela sua própria necessidade, ou seja, é outra deusa que não pensa nos outros. Qual que é o interesse dela? Ela é a deusa da guerra, ela é a mais inteligente de todas as deusas, ela é estrategista. Ela quer a ascensão do poder. Ela é uma mulher que foca muito no poder. Assim como a Artemis foca na autonomia, essa aqui ela foca na busca pelo poder. Então, é aquele tipo de mulher que, se precisar pisar em alguém, ela pisa. Se precisar puxar o tapete no mundo empresarial, ela puxa o tapete. Se precisar passar por cima dos outros, ela se alia com os homens, né? Diferente da Artemis, que se alia com as mulheres para combater os homens. A Atenas, ela se alia aos homens e ela ignora as mulheres. Normalmente, as mulheres que são feministas, elas têm muita raiva das Atenas, porque pensa, poxa, a mulher está lá no topo e está se aliando ao homem, em vez de trazer outras mulheres para a empresa, não, ela contrata outros homens, ela não valoriza o feminino. Então, ela é companheira, confidente e colega dos homens, mas sem entrar numa esfera sexual e emocional. Então, é o braço direito mesmo da figura masculina. Ela já nasceu adulta, então é uma Artemis amadurecida. Sabe aquelas meninas, aquelas crianças na infância que são adultas? Normalmente já são Atenas. Elas já conseguem, porque o que é natural da criança? A criança ainda não tem habilidade emocional para lidar com tudo que ela sente. A Atenas não. Ela parece uma adulta. Ela já administra muito bem as tensões emocionais. Estrategista. Qual que é a área da Artemis? Eu sempre fui muito adulta. Aí você pode ter o pezinho na Atenas. O que é o lado, em que ela é boa? Ó, se você tem Atenas, fica atento. O que ela é boa? Ela é boa em área comercial, ela é boa em área acadêmica, ela é boa em área científica, ela é boa em área militar e principalmente na área política. É a mulher que sabe fazer jogos políticos, que sabe. Eu tenho uma conhecida minha que é Atenas, ela é Atenas com Artemis e Afrodite, mas ela é mais Atenas. Ela fala assim, ó, tem algumas amizades para mim que não servem para nada. Então, eu não tenho por que conviver com essas pessoas. Ou seja, se essa pessoa não vai me oferecer nada, eu não preciso dela. Essa é Atenas. Você tem alguma coisa para me oferecer? Não. Então, se você não tem, tchau. Então, ela é muito movida por esse raciocínio. Já me irritei com ela. Ela é muito movida. A gente não é só uma, tá, gente? E é muito difícil. Uma Atenas jamais estaria aqui. A Atenas, ela não entra nesses mimimi de olhar para dentro. Ela é muito inteligente, ela é muito estratégia. Ela vai onde tem o poder. Sabe essas vilãs de filme? É Atenas, que casa para ter acesso à família do sobrenome tal. Ela não é que nem a Hera, que olha para aquela figura masculina e o sonho dela é casar com um príncipe. Ela vai ser princesa porque ela é casada com um príncipe. Não, essa daí o príncipe é só mais uma pecinha no xadrez ali. Esses dias alguém me perguntou, e Atenas não é psicopata? Não necessariamente. É uma mulher que foi, eu acredito, né, porque eu tenho pouco resultado eu tenho pouca relação com Atenas. Duas mulheres que já disseram para mim que sabem que são Atenas, elas tiveram uma infância que elas tiveram muito que lutar pelo espaço delas.
mas não por ser mulher que nem Artemis. Elas tiveram que lutar para ser forte, elas tiveram que ser inteligentes para sobreviver. Então elas acabaram ficando congeladas, assim. Ou foram treinadas pelo pai, uma delas foi muito treinada pelo pai. Então, para ela, as Atenas, onde você vai encontrar Atenas? CEO de empresa, ascensão, mas normalmente ela está do lado de uma figura masculina, ela é a vice-presidente. A Artemis vai querer ser a CEO do negócio. A Atenas, ela quer estar do lado do poder, então ela é a vice-presidente, tá? Ela que move tudo, tanto é que ela é a tecelã. Porque para você tecer, você visualiza antes, tem toda uma estratégia para você montar os tecidos. Então, ela é que vai tecendo, assim, a artimanha do negócio. Então, é uma mulher com muita diplomacia, com manobras enganadoras, com aliança com o mundo dos homens. Ela é fria e inteligente. Ou seja, ela é um homem de saia, né? O homem, quando eu falo, é no sentido de aspecto masculino, tá, gente? Artesã. O que é o lado artesã? Normalmente, se a mulher antigamente não estava no mercado de trabalho, aonde que Atenas ia se realizar? Então, na casa, é como se fosse o exército dela, né? Os filhos são o exército dela, o marido faz parte desse exército e ela manipula todo mundo. A casa dela são coisas úteis e esteticamente agradáveis. Então, ela não é apaixonada pelas florzinhas, pela suavidade do tecido da cortina, não. Ela gosta de coisas práticas, ela é muito prática, de todas é a deusa mais prática que tem, ela não tem essa carga emocional da Artemis, essa impulsividade, ela é prática, fria, então as coisas são muito práticas, muito úteis, e ali a autora coloca que tecelã é porque mãos e cérebro trabalham juntos quando ela está tecendo. Então, olaria também, todos os trabalhos manuais, eles favorecem Atenas, tá? Ela é considerada filha do pai, então ela tende naturalmente a buscar homens poderosos que têm autoridade ou que têm responsabilidade ou que têm poder, o famoso homem patrão. Então essa é a busca por normalmente de uma Atenas. Ela é o braço direito com crédito total. Olha o nível de confiança que ela pega dos homens poderosos. Ela é o braço direito com crédito total para usar bem da sua autoridade e proteger as prerrogativas deles. Ela é a famosa secretária executiva, ela tem uma lealdade inabalável com este homem de poder. Então, se você está vendo esse curso, você é homem, e você é uma figura de poder, fica atenta à mulher que está com você. Já vou explicar por quê, se ela for Atenas. Então, são defensoras dos direitos e dos valores patriarcais e enfatizam isso. Por isso que as Artemis, às vezes, não gostam das Atenas, porque as Atenas, elas querem reforçar o patriarcado, e as Artemis querem forçar o matriarcado, então elas brigam. Elas não gostam de pessoas mal-sucedidas, oprimidas e rebeldes. Imagina uma pessoa que está em busca do sucesso e do poder. Não vai gostar de homem mimimi, de homem sonhador, de homem artista, de homem sensível. Não. Ela quer o homem forte, de poder, e ela vai junto com ele alcançar o poder. Encouraçado. Então, na mitologia, ela tem essa couraça que protege o corpo, na vida emocional também. Ela é totalmente encouraçada, então ela tem defesas intelectuais, ela não sente o sofrimento nem dela e nem do outro. Então, ela realmente é incapaz de acessar essa fragilidade emocional e ela analisa friamente o que está acontecendo. Ela é profissionalmente objetiva, impessoal e habilidosa. Quando que normalmente a gente tem uma Atenas? Normalmente na área profissional, se ela não é o braço direito de alguém executiva, normalmente é uma médica cirurgiã. Quem já viu Grey's Anatomy aí? Quem gosta de série? Lembra da mãe da personagem principal, que ela era fria, que ela se aliava para conseguir, ela ganhava os melhores prêmios. Aquela é uma Atenas, tá? Para quem assistiu Grey's Anatomy, é a mãe da menina lá. Eu lembro que eu atendi também uma cliente que ela era Artemis, e a mãe dela é Atenas, e o pai e a mãe são cirurgião. E essa menina, por fim, teve que fazer, acho que 3 ou 4 cirurgias. Ela tem uma doença que aparece em cistos no corpo, enfim.
E aí ela vulnerabilizou, né? Vou fazer cirurgia, tal, mesmo tendo acompanhado o pai e a mãe fazendo diversas cirurgias. Pai e a mãe são cirurgião, e a mãe dela é Atenas. Ela falou, sabe o que que é assim? Ela falou, eu acho que eu queria um abraço, mas a minha mãe falou, você vai tirar mais um tumor? Tranquilo, segunda-feira a gente tira. E é tipo, né? Ela como filha estava esperando e a mãe dela, objetiva, fria, sem drama, vamos tirar mais um tumor? Vamos tirar mais um tumor. Então, às vezes, quem é filho de cirurgião, dessas profissões que a pessoa vai congelando também, pode acabar desenvolvendo o seu lado Atenas, ou desenvolvendo uma filha Atenas, né? Deixa eu ver o que mais. Filhos. Então, uma mãe do tipo Atenas sente que os filhos são de outra espécie. Então, vamos supor que você tem uma mãe Atenas. A tua mãe olha para ti, tipo, quem que é esse ser, né? Sensível, chora, precisa de cuidado. Então, ela é uma mãe que não gosta dos filhos. Tem uma frase que ela fala: bons filhos, bons soldados. Ou seja, ela vai manipular e estruturar os filhos para os filhos alcançarem o poder e o sucesso. É inadmissível para o filho de Atenas não ser inteligente, não ter poder e não ter sucesso. Ela não gosta de filhos incompetentes e nem de filhos burros também. E, normalmente, se a filha é Atenas, imagina uma filha Atenas com uma mãe sensível. A frase é, mãe, seja prática. Mãe, chega de drama, né? Ela invalida todas as características emocionais da mãe. Ela vê a mãe como uma coitada, uma pobre, ela não valoriza muito o feminino. Como na mitologia ela nega totalmente, ela nem conheceu a mãe, na vida do dia a dia de uma mulher Atenas, se a menina é Atenas e tem uma mãe, ela vai invalidar muito essa mãe, vai ser bem difícil ser mãe de uma Atenas. Adolescência e juventude. Aprendem a se concentrar mais em coisas como bolsas de valores, computação, xadrez, odeia e se irrita de garotas idiotas. Então, a Atenas é o tipo de menina que vai sentar com os meninos para conversar, que não tem paciência do mimimi da meninada, não consegue muito ficar perto das mulheres com seus mimimis e seus dramas. Ela acha as meninas muito burras, muito tolas, é o tipo de menina que tem o grupo de jogos com homens, de coisas bem, não que nem a Artemis de competitividade, mas sim no sentido de conseguir aliados e ver quem tem o poder e não se identificar nada com o feminino. Ela vai ter amigos homens, ela vai ser leal aos amigos homens. Então, as garotas Atenas não são tipo filha problema. Não tem cenas de lágrimas e gritarias, né? Então, se você tem uma filha Atenas, é aquela mulher madura, desde sempre foi adulta, resolvida, madura, meio fria. Mudanças hormonais não afetam seu comportamento. Então, como é uma mulher que só tem a cabeça, então não, variação hormonal nunca afetou, inclusive eu escutei isso mesmo dessa pessoa que é Atenas, ela falou, eu não sei quando vocês falam de TPM, eu nunca tive. Ela realmente nega totalmente o corpo, então variação hormonal, tudo isso ela nunca teve. As escolhas profissionais podem ser direcionadas pela compatibilidade íntima que ela tem com os homens. Então, ciências exatas. Eu tive uma professora da pós-graduação. Opa! Voltei. Uma professora que era da pós-graduação que ela fez pós-doutorado fora do Brasil. E aí ela falava pra gente, ela disse, gente, eu só estudei a vida inteira, eu nunca casei, nunca tive namorado, não façam isso, ela dizia. Então, às vezes, também são mulheres, essa também por ser Artemis, mas são mulheres que elas ignoram muito a parte de se relacionar. Vocês estão me escutando bem? Que eu tive que trocar aqui a bateria. E acabam... então, tá bom. Obrigada. Então, elas acabam, às vezes, indo para essa área de pesquisa, sabe? Sabe, mulher que faz doutorado, pós-doutorado, pode ser Artemis, mas pode ser Atenas também, tá? Vamos ver o que mais. Não brincam de Cinderela, claro, né? Elas não estão esperando um príncipe lindo para salvar elas, não. Elas não brincam de Cinderela. Elas não têm essas fantasias de ser salva, de ser cuidada, não, elas não têm nada disso. E se ela casa, ela dirige essa família como se fosse um exército, Atenas. Então, ela acaba dirigindo essa família como se fosse um exército. Normalmente,
são boas professoras, então, como ela é a mais inteligente de todas, ela acaba muitas vezes sendo professora, e como ela é inteligente, ela tem muita didática, ela tem muita visão das coisas, ela é muito inteligente, a deusa mais inteligente de todas. Então, são boas professoras, são boas artistas também, mas artista não no sentido sonhadora, artista no sentido funcional, no sentido estético, de artes que sejam tipo uma engenharia, algo que funcione, né? São pesquisadoras, normalmente têm PhD, trabalham com pesquisa, matemática, ciências, medicina, são profissões normalmente mais masculinas, com poucas mulheres no setor. Ela não gosta de trabalhar com mulheres, prefere trabalhar com homens. Relacionamento com mulheres, não tem amigas íntimas, não é romântica, não se identifica com as crises juvenis femininas, ela literalmente mata as amizades, ela não se importa, ela sente que a mulherada se queixa muito, se vitimiza muito, e ela ainda impede o crescimento de outras mulheres, como eu falei, por isso que a Artemis e ela não se dão bem, porque a Artemis quer dar chance para as mulheres mostrarem o seu valor, e a Atenas não quer que as mulheres se sobressaiam, não gosta das mulheres. Homens, os homens, para elas, só os heróis têm vez, então elas não gostam de artista, elas não gostam de homem sensível, elas gostam de figuras de poder, elas não vão se apaixonar por um cara sensível, não, elas gostam de figuras de poder. Sexualidade, como ela só tem a cabeça, né? Sexualidade para elas não é importante, ela nem tem consciência do próprio corpo, para ela só a cabeça, só a inteligência, ela não valida o próprio corpo. Até a autora fala muito disso, que é o tipo de mulher que deixa o cara ter amante, mas é uma forma estratégica, não é que ela não ame o cara, não é isso, mas é como ela acha que o cara nunca vai deixar dela por uma amante, entendeu? Porque ele vai lá só para isso, né? Então, ela não tá nem aí com o amante, ela acha que o cara não vai se apaixonar, ele não vai ser burro de se apaixonar por uma mulher burra. Então, ela tem autoestima muito alta, ela se acha muito foda, que ninguém é igual a ela. Então, ela não tem medo, assim, ela até meio que libera o marido, pode ir, sabe? Ela não se importa muito com a amante, acha bobeira. Ela não é sensual, ela não é sexy, e ela não é dada ao flerte, ao romantismo. Então, diferente de uma Artemis com Afrodite, por exemplo, ela pode seduzir os colegas de trabalho, todo mundo gosta dela, por causa da Afrodite, que é sedutora. Atenas não, ela é seca, dura, mas todo mundo confia porque ela é muito inteligente. Ela é uma mulher seca, quadrada, assim, tá. Não é amável, não. Ela também não é impulsiva e raivosa como a Artemis, tá? Ela é fria, calculista e inteligente. Ela gosta de homens como amigos, mentores, mas não como amantes. Ou seja, ela vai ter vários amigos homens, principalmente homens que ela admire, homens que estão acima dela, mas ela não vai fazer nada com eles. Ela não vai se apaixonar como a Hera, que dizer, nossa, que homem lindo, que homem inteligente. Ela não vai se apaixonar, ela vê como algo estratégico, que é interessante estar próximo desses homens porque ela cresce. Como eu falei daquela outra pessoa, ela disse, por que eu vou manter amizades que eu não ganho nada? Não tem porquê. Então, ela vê tudo muito como uma forma objetiva, assim, do que eu ganho com isso. Celibatárias, então ela é o tipo de mulher que às vezes fica anos sem ter uma relação sexual e tá tudo bem. Quando essa mulher é gay, em geral, ela casa com outra Atenas. Então, para as mulheres que normalmente são Atenas e são gays, elas se apaixonam por outra mulher Atenas também. São atraídas pelo lado heróico da outra, o seu intelecto ou do outro, seu companheirismo e lealdade a mantém juntas, mais do que a paixão. Ou seja, quando uma Atena se apaixona, ela não se apaixona. Ela é a admiração que mantém ela na relação, a lealdade e o companheirismo. É isso que mantém a relação. Não é paixão, não é amor, é essas características. Então, ela vê o casamento como o quê? Uma parceria profissional, mais do que como uma paixão. Ela se alia para os negócios, então ela é
Se um cara é casado com uma Atenas, vamos dizer que também ele tá bem, porque ele tá com uma mulher que tá com ele para fazer ele ser o cara, que tá com ele porque ele traz algo para ela, ela vai fazer ele vencer. Então é o tipo de mulher também que ela pega os melhores e vai manter o cara sempre. É sempre eles falam que é a primeira dama, assim, é um perfil primeira dama. Vai fazer todos os jogos para manter o cara no poder. Então é uma aliada incrível, não tem paixão, não tem amor, mas é uma aliada incrível para o cara ter do lado. Então é uma aliada para os negócios, ela é estratégica, empreendem juntos. Então normalmente quem tem um pouco de Atenas é o tipo de mulher que gosta de ter empresa com o marido. Ela é o pescoço, ela é a cabeça, né? Como eu falei. Então é interessante, esse aspecto é bem positivo. Ela impenetrável em relação a ciúmes, não é uma mulher ciumenta, como eu falei, ela acha que jamais o cara vai pegar outro, porque imagina ela é ela, para que ele vai pegar outra? E ela faz esse casamento como se fosse uma associação de mútuas vantagens. Ela não se magoa, ela não se chateia, ela não entende essa coisa assim de paixão, não. Filhos bons soldados, como eu já tinha falado anteriormente, ela cria filhos brilhantes, filhos competitivos, filhos extrovertidos e filhos intelectualmente curiosos. Para ela, homens não choram. Filhos que não são assim, tipo, vencedores, ela ignora. Ela tem uma tendência a excluir os filhos perdedores. Meia-idade. Meia-idade, às vezes, é a melhor fase da vida da mulher apenas. Ela não tem, assim, a ilusão, sonhos, ela não é fantasiosa. A vida foi como um tapete que ela foi tramando, ela sabia onde ela queria chegar e ela foi manipulando. Então, normalmente, a meia-idade é onde ela já realizou essa trama toda. Então, ela já montou todo o castelo, ela é a rainha. Então, não é uma perda aí. Os filhos, normalmente, nessa idade, viram parceiros e ela treina esses filhos, né? Como se fosse a rainha que treina o filho para assumir o futuro posto, tipo assim. Então, os filhos acabam fazendo parte desse jogo, né? Dessa peça de xadrez, dessa estratégia. Quanto mais velha, mais poderosa ela se sente. Então, Atenas, quando envelhece, é como se ela ganha mais poder ainda. A velhice tende a ser pilares de comunidade. Então, normalmente, são mulheres que casaram com o figurão, manteram o figurão em alta, e aí elas vão na sociedade fazendo trabalhos sociais, toda essa coisa assim, para manter o poder ou aquela imagem. Dificuldades psicológicas. Tudo é premeditado. Então, não é uma pessoa autêntica, não é uma pessoa espontânea. Tudo é tudo aqui, ó, tudo tramado, passo um, extremamente estratégico, tudo extremamente organizado. Ela é totalmente desligada de empatia zero, ela não tá nem aí para os outros. Ela perde, com isso, ela perde muito ela pode aprender a se realizar com o corpo, como Afrodite, com a sensualidade, ela pode se realizar no amor, ela perde tudo isso. Então, ela perde grande parte de viver fora da cabeça, né? Então, ela não se permite viver o coração, viver o corpo, então ela vive muito o cabeção. A autora atrás fala que é o efeito Medusa. Ela tem isso, ela intimida os outros e afasta a espontaneidade. Então, ela não gosta muito dessa coisa criativa, espontânea, não, as coisas têm que ser organizadas. Então, esse efeito Medusa é quando você se aproxima de uma Atenas, você recua, porque você não se sente acolhido, você não se sente estimulado, você congela, né? Porque a mulher é um cubo de gelo, você congela também. Faça o que funciona, uma coisa bem importante, a Atenas, ela faz o que funciona, ela não faz o que é íntegro ou moral. Por exemplo, a Artemis, ela é movida por valores. A Artemis, ela se apaixona por uma causa. A Atenas, não. Ela faz o que funciona. Se é funcional para ela manter o contato, ela vai fazer. Ela não está preocupada se é certo ou errado, se é moral ou imoral, ela vai fazer o que precisa ser feito. Caminhos para o crescimento, primeiro de tudo, voltar-se para o interior. Então, ela precisa sair da cabeça, ela precisa entender que a vida não é só jogos estratégicos, só a cabeça, e sim que ela pode viver a vida através do coração. Atividades que ajudam, são atividades que ela vai sair bem, que é cerâmica, costura e artesanato. Então, essa próxima semana,
Se vocês quiserem experimentar ser um pouquinho Artemis, um pouquinho Atenas, vamos fazer atividades que elas fariam. A Artemis, vamos andar na natureza e postar foto lá no grupo, o meu momento Artemis, andando na natureza, explorando um lugar novo, uma cidade nova, indo num lugar novo que te desafie. E se você é Atenas, cerâmica, costura, artesanato, se você é não. Se você quiser viver um pedacinho de Atenas, o que Atenas precisa fazer? Ela precisa resgatar a criança, ela nunca foi criança. Ela é uma mulher que nasceu adulta. Então, é muito importante, quem estava aqui no nosso último Respira e Respira, que a gente trabalhou curando a criança interior, fazer atividades de criança, coisas que te façam rir, brincar. A Atenas tem muita dificuldade de ser criança, ela não se permite ser criança. Então, às vezes, quem sabe um neto pode ajudar essa Atenas a se curar no final da vida, de ela, sei lá, descer no escorregador, jogar bola, resgatar a criança ajuda a curar um pouco a Atenas. E descobrir a mãe. Então, ela precisa descobrir como é ser criança e também os valores matriarcais. Se uma Atenas se aproximasse de uma Artemis, por exemplo, e essa Artemis começasse a mostrar para ela a importância de apoiar o feminino, ela nega o feminino, né? Ela sobrevaloriza o patriarcado e nega o feminino. Então, também voltar a descobrir o valor de ser mulher, o valor do feminino. Ok? Terminamos a nossa Atenas. Então, o que eu quero para vocês essa semana? A gente não é todas e a gente não é só uma, vocês perceberam, né? Tem momentos da nossa vida que é importante a gente ser Atenas? Tem. Tem momentos que é importante a gente deixar a emoção de lado, ser objetiva, fria e fazer o que precisa ser feito. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa lutar pelos nossos sonhos de forma visceral, como Artemis, com guerra e vamos. E tem momentos da nossa vida que a gente precisa se recolher, como a deusa Estia, e ter a nossa casa como o nosso templo. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa amar e ser amada, se permitir amar um homem ou ser amada por uma mulher, se permitir ter filhos, ser amada por uma criança. Então, cada deusa vai trazer uma faceta, né, de algo do feminino que é importante a gente estar revendo. Essa semana, como a gente viu essas deusas hoje, meu convite é que vocês postem lá no grupo uma atividade que vocês identificam de Artemis ou uma atividade que vocês se identificam de Atenas, tá? Para a gente se sentir nesses papéis. Tudo bem? Alguma dúvida? Ficaram brava com Atenas? Normalmente todo grupo fica bravo com Atenas. Só uma expressão que ficou irritada com Atenas. Atenas não estaria aqui, pode ter certeza. Atenas é inteligente demais para ficar escutando um monte de mimimi. Essa seria a fala da Atenas. Não tenho paciência. Ok, então é isso, gente. Nós nos vemos no próximo sábado. Próximo sábado eu separei 3 deusas. Eu vou ver se vai ficar muito longo. Talvez eu faça uma deusa separado lá, senão vai ficar muito puxado em outro momento. E agradeço aí a presença de vocês nessa tarde de sol, pelo menos aqui tem sol. E a gente se vê sábado que vem. Me mandem perguntas no privado, mandem perguntas no grupo que possam apoiar a todas, ok? Principalmente se vocês querem algum floral, algum aroma, algo para trabalhar, alguma característica que vocês perceberam. Não precisa ser hoje essas perguntas, às vezes com outras deusas vocês vão ter mais necessidades, tá? Então não precisa ser hoje, tá tudo bem. E a gente se vê sábado que vem. Tchau!